A paz do Senhor, amados, eu sou a professora Elisa Nantes, estou falando aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Londrina, Paraná, e mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos a Palavra de Deus. E uma lição muito instigante, intitulada Missões Transculturais no Novo Testamento, a lição número 4. Nós já temos o texto áudio da lição que nos traz porque Deus amou o mundo de tal maneira, e aí nós já temos aqui o primeiro missionário, Deus, trazendo a sua grande oferta, que é Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, já trazendo essa questão dessa missão transcultural, que é Jesus, o Verbo, se fazendo carne e habitando entre nós para todos os povos, raças e nações. E a verdade prática nos traz que a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer do seu único Filho missionário, Jesus Cristo. E, por consequente, nós, enquanto igreja, também temos esse sublime convite, essa sublime tarefa. Aí nós temos a leitura bíblica em classe, com uma leitura do Antigo Testamento de Isaías 61 e também do Novo Testamento, que nos traz Lucas, capítulo 4, 17 a 20, que nos mostra a questão do Espírito Santo impulsionando todas as ações no que dizem a respeito à obra de Deus, e não seria diferente com as missões transculturais. Mas vamos pensar assim, professor, como que a gente explica esse termo? O que é esse termo transcultural? Refere-se a algo que transcende, vai além de fronteiras culturais. Como assim? Esse termo descreve a capacidade de atravessar ou cruzar diferentes culturas. E na lição, vamos puxar para essa lição que nos interessa? A missão transcultural da igreja se refere à busca deliberada e organizada. Busca de quê? De compartilhar a mensagem cristã e estender o alcance do evangelho para além das fronteiras culturais e geográficas. O que envolve essa missão transcultural da igreja? Envolve o esforço de levar esse cristianismo a pessoas de diferentes culturas, etnias, línguas, contextos socioculturais. Essa missão é uma parte fundamental da identidade e do propósito da igreja cristã, aonde? Em todo o mundo. Agora, nós temos que tomar um cuidado quando a gente trabalha com fronteiras, culturas, com outras etnias. A questão da contextualização. O que isso quer dizer? Esse é um aspecto que eu considero crítico na missão transcultural. Por quê? Porque envolve a gente ter a capacidade de adaptar a mensagem cristã a diferentes culturas, de modo que possa ser compreendido por aquela cultura. Precisa ser uma mensagem relevante para aquele contexto, para aquele povo, para aquela raça, para aquela realidade específica. Porém, não pode ser um exemplo que vá contra a Bíblia ou que mude a palavra de Deus, a essência da palavra de Deus. Então, nós temos que ter esse cuidado de contextualizar para uma etnia, uma raça, uma cultura, porém a essência da palavra não muda. Esta nós mantemos tal qual o Senhor nos deixou. E nós temos aí o item que nos mostra que o Deus missionário revelado no Novo Testamento nos traz a Bíblia, mostrando um Deus missionário, nos traz também essa perspectiva missionária que está presente no Novo Testamento, a igreja, à luz dessa revelação. Então vamos pensar assim, o que é a missão transcultural no contexto do Novo Testamento? É justamente levar a mensagem cristã a diferentes culturas e regiões do mundo. E aqui, professor, abra assim janelas, possibilidades, porque nós estamos na era da internet, né? Da tecnologia, do virtual. Olha como uma palavra pode atravessar fronteiras, cyberespaço, né? Chegar em N etnias e situações. Então, quando a gente fala de mundo, nós não temos nem ideia do alcance que nós podemos ter das fronteiras geográficas e culturais. Só que qual mensagem que está presente nessa missão transcultural? A nossa mensagem, claro, que é a nossa profissão de fé, inclusive da Assembleia de Deus. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará.
Isso mesmo. Então, nós vamos fazer uma retrospectiva. Nós temos, assim, no Antigo Testamento, Deus sendo esse primeiro missionário, vamos dizer assim, e nos envia esse presente, que é Jesus. No Novo Testamento, nós temos Jesus, que é o nosso grande missionário, que também faz apóstolos missionários, que também forma uma igreja missionária, que também nos deixa o Espírito Santo, que ele é missionário por sua infinita e íntima natureza. E nós temos dentro desse Novo Testamento, claro, esse grande missionário Jesus, que é a base da missão transcultural na igreja, que justamente é aquele que nos dá o ide. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, conforme Mateus capítulo 28, versículo 19. E esse ide é para nós, para nossa grande comissão, que serve de alicerce para essa missão global e atual da igreja. E nós temos também, conforme consta na lição, o versículo de João 20, 21, que diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí eu trago algumas proposições também para acrescentar a lição. Quando nós estamos falando em trabalhar com missões transculturais, não esqueça que é necessário para que haja um treinamento, uma capacitação, um curso de formação para que as pessoas, os missionários atuem nessa área. Essas igrejas investem e devem, as igrejas em geral, investir nesse campo missionário, formar líderes, preparar para o idioma, para a cultura, ter toda uma formação teológica específica para aquele contexto, para aquela região geográfica, para aquele determinado povo que vai ser ali, neste caso, neste exemplo específico, é aquele que vai receber essa missão transcultural. É importante que a igreja entre com parcerias e cooperação financeira. Claro que oração nem é necessário, é óbvio que isso é essencial. Porém, muitos povos também são muito carentes e as demandas são muitas. Então, é necessário que haja esse apoio a esse missionário. Claro que esse missionário vai enfrentar desafios e oportunidades, porque vamos pensar em desafios: resistência cultural, barreira linguística, questões políticas e sociais diferentes do local de origem dele, uma diversidade de crença religiosa em diferentes contextos. E tudo isso também é uma oportunidade para a expansão do reino de Deus e para ele testemunhar o amor de Cristo e o que, de fato, Jesus é o único que faz. E Tiago, no capítulo 4, versículo 17, nos diz: portanto, pensem nisto, quem sabe o que deve fazer, o bem, e não faz, comete pecado. Então, todos nós temos que estar envolvidos nessa grande comissão que envolve as missões transculturais. O item 2 vai trazer para a gente a questão dos evangelhos, né, em Atos dos Apóstolos, trazendo o exemplo dos missionários Filipe, Pedro, Paulo, Barnabé, e eu também acrescentei mais alguns. Então vamos selecionar alguns itens que nós podemos ressaltar. Por exemplo, o missionário Paulo. Paulo, nas suas viagens missionárias, vamos citar um exemplo, quando ele tem um papel fundamental na missão transcultural, viajando extensivamente pelo mundo greco-romano, incluindo áreas como Ásia Menor, Grécia, Roma. Paulo funda várias igrejas nessas regiões, escreve várias cartas para instruí-las, encorajá-las para prosseguirem na fé. Temos também Pedro. Como assim Pedro? Pedro, um dos apóstolos que foi muito proeminente, teve uma visão divina que o levou a entender que o evangelho de Jesus Cristo não está limitado aos judeus, mas também era para os gentios, que são os não-judeus. Essa compreensão desempenhou um papel crucial na expansão da fé cristã para além das fronteiras culturais judaicas. Quem mais? A própria diaconia de Filipe. Um dos primeiros diáconos da igreja primitiva, foi usado por Deus para levar a mensagem do evangelho ao etíope, que era um estrangeiro e não judeu, e essa história está lá registrada em Atos, no capítulo 8, versículos 26 a 40. Proceda a leitura aí. Temos também a visão de Cornélio. Como assim? O encontro entre o centurião romano Cornélio
e o apóstolo Pedro, descrito em Atos, no capítulo 10. Foi um momento significativo na missão transcultural. Por quê? Porque mostrou que Deus estava aceitando os gentios na comunidade cristã. E claro, há cartas no plural mesmo, várias, aos gentios. Cartas escritas pelos apóstolos, como as de Paulo, aos romanos, aos efésios, abordando questões relacionadas à reconciliação entre judeus e gentios na fé cristã. Elas também fornecem instruções sobre como os cristãos devem viver em comunidades culturalmente diversas. E temos também na lição o registro do próprio Barnabé, que foi enviado para a igreja de Antioquia, e depois, olha que interessante, a própria igreja de Antioquia o envia para o campo missionário. Você vê como nós temos bastante assunto quando nós lidamos com missões transculturais? E é possível que a gente pense, será em missões transculturais no Apocalipse? Ou nas cartas paulinas? Eu acredito que sim. Vamos pensar um pouquinho nisso? Nas cartas paulinas, como já foi citado, é muito tranquilo, porque nós inclusive citamos as cartas que Paulo escreveu. Mas e o Apocalipse? Leia esse versículo que está lá em Apocalipse 7, versículo 9. João descreve uma visão de uma grande multidão que ninguém podia contar. Multidão de quem? Que povo? Que raça? Qual era essa nacionalidade? Qual era essa fronteira geográfica dessa multidão? Olha aqui o registro. Uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. No próprio Apocalipse, no livro do Apocalipse, embora ele não se concentre diretamente somente em missão transcultural, como nós temos mais presente ali nos Atos dos Apóstolos e nas cartas de Paulo, no entanto, nós temos elementos sim em Apocalipse, que podem ser interpretados e relevantes para a missão transcultural da igreja. Então vocês vejam que no próprio Apocalipse, quando fala da vitória final, que apresenta a vitória final de Cristo sobre o mal, a restauração final de todas as coisas, essa visão de triunfo, redenção, tem implicações para a missão transcultural. Como? Tem implicações para essa missão transcultural, uma vez que os missionários levam a mensagem de esperança em Cristo para contextos onde o mal e a opressão podem parecer dominantes. Temos ainda em Apocalipse o que eu chamo de um chamado à fidelidade. Como assim? É quando enfatiza o chamado à fidelidade, tipo assim, mesmo em meio à perseguição, adversidade, é relevante que os missionários que enfrentam desafios em contextos transculturais sejam encorajados, permaneçam firmes na fé, na missão, independente da circunstância. O que nós também encontramos nas palavras de Paulo e tanto os outros que se fazem presente ali na Bíblia. Outro ponto de Apocalipse, as nações e o juízo. O Apocalipse descreve um julgamento final no qual todas as nações são avaliadas de acordo com suas ações. Embora esse seja um aspecto de juízo, também destaca a importância da missão transcultural. Em quê? Em levar a mensagem do perdão, de salvação de Cristo às nações antes do julgamento final. Por fim, não está na lição, mas eu gostaria também de falar sobre a importância do investimento financeiro em missão transcultural. Por que eu defendo isso? Justamente porque nós fazemos parte da grande comissão. E essa comissão nos foi dada por Jesus, porque somos a igreja dele. E existem várias razões que são fundamentais, que são o alicerce no qual nós podemos nos sedimentar para apoiar financeiramente missão transcultural. Primeira coisa, porque é uma obediência à grande comissão, que é o mandado de Jesus de ide, instruindo os crentes a fazerem discípulos de todas as nações. O investimento financeiro é necessário sim na missão transcultural. Por quê? Porque é uma obediência a esse mandado. Eu posso ir orando, eu posso ir fazendo parte efetivamente enquanto missionária e eu também posso ir contribuindo. Eu preciso que várias situações que ocorrem conforme nós observamos que se fazem presentes em N lugares geográficos, como
desigualdade social, situações de miserabilidade, situações que requerem que a gente entre com intervenção. Essa intervenção só com a palavra não dá conta. Então, a ação social movida juntamente com a palavra é o que parece mais adequado. E para isso é necessário recursos, tradução da Bíblia para aquela língua, para aquele povo, para entender, para que a barreira linguística caia por terra, sustento para esses missionários, toda pessoa que é nascida de novo, que Cristo, o DNA de Cristo está nela, ele vai se constranger com situações que ele gostaria de ajudar. Para isso é necessário ter recursos. O próprio treinamento, investimento em formação dessa igreja, nesses líderes, nesses missionários, envolve recurso. Projetos que a gente pode se engajar para ajudas específicas para determinados lugares direcionados por Deus também. Quando nós vamos estabelecer uma igreja num local para esse missionário, quando nós vamos entrar com uma reforma, com atendimento de uma demanda, claro que nós precisamos de recursos. E claro que sempre em situações que envolvem N situações, como por exemplo os próprios desastres naturais, crises humanitárias, emergência, a presença desse missionário fazendo essa missão transcultural, cumprindo esse ID, é importante, mas ele não está sozinho. Esse missionário faz parte da igreja, a igreja de Cristo somos nós. Enquanto igreja de Cristo, nós temos sim essa responsabilidade desse apoio, de orar, de ajudar e de estar junto. Em resumo, dessa lição 4, a missão transcultural na igreja é uma expressão da obediência ao mandato de Jesus para fazer discípulo em todas as nações. Essa missão transcultural envolve a adaptação da mensagem cristã à cultura local, a abertura de igrejas, a treinamento de líderes, a apoio financeiro aos missionários, a colaboração inclusive a nível global. Essa missão transcultural exige da igreja um esforço contínuo para levar a mensagem de esperança e salvação a todos os cantos do mundo, independentemente das diferenças culturais. E para isso o Senhor conta com você e comigo, com essa grande comissão. E dentro dessa grande comissão, nós temos o nosso líder, que é Jesus. Tanto que proceda com calma a leitura de Mateus, no capítulo 28, versículos 18 a 20, no qual nós temos: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É uma grande missão? Sim, mas com certeza o nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus, Ele estará conosco. E com base nessa promessa, nós mais uma vez temos que nos reiterar e mais uma vez confirmar o nosso compromisso com a palavra de Deus. E para isso eu gostaria que você lesse com seus alunos Filipenses, no capítulo 3, versículos 14, que diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Lembrando que, como consta na palavra do Senhor, em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não haveremos desfalecidos. Que Deus abençoe você, professor, que Deus abençoe você, professora, e que mais uma vez o Espírito Santo nos incomode para missões, inclusive as missões transculturais. Até o nosso próximo encontro.